O Espírito Santo chamou a nossa atenção para um texto que se encontra aqui, nesse capítulo 21 do livro do Evangelho, segundo escreveu São João. Quantos acharam, pode dizer um amém? Amém. Glória a Deus. Versículo número 25, diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Amém. Agora eu gostaria de ouvir você. Vamos lá? 1, 2, 3. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu nem mundo caberiam os livros que seriam escritos. Aleluia. Irmão, quem crê nessa palavra, dá um glória a Deus bonito aí, irmão. Só por esse texto aí, irmão, já dá para ir para casa abençoado. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Senhor, toma nosso coração nas tuas mãos, ó Pai. Dependemos de ti, ó Deus. Aqui nada sou, Senhor, apenas o cano por onde a água passa. Portanto, Senhor, fala a cada coração. Dependemos de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, antes que eu vou fazer um convite aos irmãos para não esquecer, depois eu acho que no finalzinho nosso irmão vai estar colocando aqui o folder para os irmãos verem. Dia 8, 9 e 10 de dezembro, nossa congregação Rosa de Saron estará comemorando 53 anos para a glória de Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Na sexta-feira, dia 8, o pastor Marquinhos, ali da congregação do Vale do Arará, estará ministrando. No sábado, o pastor Paulo César, que também foi dirigente ali, vai estar ministrando. E no domingo, o presbítero Helenilson, aí da congregação do Pinheiro. Vai ser uma bênção e desde já eu peço que ore por nós. Amém, amados? Glória a Deus. Irmãos, o livro que nós lemos, ou o texto que nós lemos aqui, no Evangelho segundo escreveu São João, é um texto muito intrigante, é um texto muito abençoador. Dos 4 evangelhos, esse é o evangelho que parece que a pessoa que o escreve, João, ele escreve de uma maneira assim muito próxima, muito carinhosa, de uma forma muito profunda. E aqui nesse último versículo, está registrado aqui as últimas coisas que Jesus fez em todo o seu ministério. Ao olhar para esse texto, nós temos pelo menos 3 opções, ou 3 visões a respeito desse versículo que nós lemos. Porque João diz aqui que há muitas outras coisas que Jesus fez, e que se todas elas fossem escritas, o mundo não caberia de tantos livros. E quando nós olhamos para uma expressão como essa de João, nós olhamos para esse texto e podemos encontrar aqui, quem sabe, uma hipérbole, uma figura de linguagem, de exagero. O que João queria dizer aqui é que Jesus fez muitas coisas. Outra linha de pensamento, quando você olha para um versículo como esse, é que possa ter sido algum acréscimo. João exagerou demais. Mas tem uma terceira opção, e a terceira opção é a que nós aceitamos. Na verdade, isso que João escreveu foi uma confissão de fé. Porque no capítulo anterior, versículo 20, no capítulo 20, versículo número 30, João escreve a mesma coisa, dizendo: olha, Jesus operou também na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Você sabe que o dia a dia de Jesus era muito atarefado. Jesus curava, Jesus expulsava demônios, Jesus libertava, Jesus fazia tanta coisa, irmãos. E por isso, João, que foi a pessoa que andou com ele, que vivenciou com ele, cada dia com Jesus, ele então escreve isso. E quando eu olho para esse texto, o Espírito Santo soprou uma palavra no nosso coração. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Eu quero falar sobre Jesus, Deus muito além das palavras. Amém, irmãos? Então, por favor, levanta a sua mão e diga: Jesus. Diga forte, irmão: Jesus. Deus muito além das palavras. Você concorda? Aplauda o nome dele, que ele é digno, irmão, de toda adoração. Glória a Jesus. Irmãos, eu olho para esse texto, a única coisa que me vem ao coração é isso: Jesus, Deus muito além das palavras. Você sabe que na Bíblia Sagrada tem pessoas que
registrada que ficaram impressionados por alguma coisa, por alguma experiência que viveu. Por exemplo, a rainha de Sabá, quando ela vai ver Salomão, e ela fica tão impressionada que ela leva o presente para Salomão, mas traz mais para a terra dela do que ela levou. A Bíblia também fala dos amigos de Jó, que ficaram impressionados pela situação que Jó estava atravessando, e por 7 dias rasgaram as suas vestes e ficaram sentados vendo a aflição do seu amigo. A Bíblia também fala do moço do profeta, quando ele vê os cavaleiros dos assírios cercar a cidade para pegar Eliseu, e ele diz assim: olha meu senhor, muitos carros dos assírios vieram contra nós. E ele diz assim: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Pessoas que ficam impressionadas. Mas irmãos, ninguém impressiona mais do que Jesus. Irmão, ninguém impressiona mais do que Jesus. A palavra de Deus vai nos falar no livro de João capítulo 1, versículo 48 ao versículo número 50, sobre Natanael. Quando Jesus ele olha para Natanael e diz assim: olha aí, um israelita puro, em quem não há dolo. E Natanael, quando olha para Jesus, ele diz assim: tu me conhece? E ele diz: claro, eu te vi quando tu estava embaixo da figueira. A história conta que Natanael era de idade aproximada de Jesus, e que na fuga da matança das crianças em Jerusalém, Natanael foi escondido pela sua mãe dentro de uma figueira. Ninguém sabia dessa história, mas Jesus sabia. Jesus surpreendeu o coração de Natanael. Outro momento que Jesus surpreende é quando está os discípulos no barco, em Marcos capítulo 4. Você sabe, levantou-se a tempestade, e naquela situação os discípulos disseram: vamos perecer. Jesus, irmão, levanta e diz: vento, cala-te, mar, aquieta-te. Seguiu uma grande bonança. É bonito os discípulos dizendo assim: mas que homem é esse? Que até o vento e o mar ele manda e obedece. É Jesus, Deus muito além das palavras. Outro momento que você vê Jesus impressionar é quando a Bíblia diz que os discípulos estavam voltando no caminho de Emaús, irmãos, depois de Jesus ter sido crucificado. Jerusalém é subindo, Emaús é descendo. E quando eles estavam descendo, Jesus interceptou no meio do caminho. Entrou na casa dele, partiu o pão, falou ao coração deles. E quando Jesus sumiu diante dos olhos deles, eles disseram: olha, era o Senhor, porque ardia o nosso coração enquanto ele falava. Jesus, muito além das palavras, entrou na casa daqueles discípulos e vai entrar na tua casa também hoje. Agora um quarto momento que você vê é quando os discípulos estão assustados pelos judeus que mataram Jesus. E agora, Jesus está morto, os discípulos estão no cenáculo, todo mundo enclausurado, triste, amedrontado. E quando menos se esperava, a Bíblia diz, Jesus entrou no meio deles e disse: paz seja convosco. Recebei, ele assoprou, recebei o Espírito Santo. Você só tem o Espírito Santo hoje, irmão, porque Jesus surpreendeu os discípulos naquele dia, irmão. Jesus surpreendeu os discípulos naquele dia, e por isso nós temos o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aí de Deus aí? Glória a Jesus. Irmãos, a Bíblia fala no livro de Salmo capítulo 34, versículo número 8: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Jesus vai surpreender você nessa noite. Eu acredito. Fala para o teu irmão aí: Jesus vai surpreender você essa noite, irmão. Jesus vai surpreender você essa noite, porque Ele é o Deus muito além das palavras. Não há filosofia, não há lógica, não há história, não há quem possa explicar o Senhor, irmão. Ele está acima de todas essas coisas. Glória a Deus, glória a Jesus. E eu estava olhando aqui na palavra de Deus e eu percebi uma coisa. A gente pensa um pouquinho a respeito da palavra e nós descobrimos o seguinte, que a gente pensa como que Jesus é conhecido no mundo. Jesus é conhecido como um revolucionário, um profeta, um louco. C.S. Lewis, ele disse que em relação a Cristo nós temos apenas 3 opções. Primeiro, ele foi um grande mentiroso, porque se dizia ser filho de Deus quando sabia que não era, e por isso enganou muitas pessoas ao redor do mundo e ao decorrer da história. O fato é que ele não viveu e nem ensinou como um mentiroso. Então a segunda opção, ele era um lunático, porque alguém que se diz ser filho de Deus quando não é, não importa a sinceridade dessa pessoa, ela é louca. Só que ele demonstrou sensatez em cada uma das suas atitudes, então ele não era louco. Só resta a terceira opção: ele é Senhor. Ele é Senhor, porque
A palavra de Deus vai nos ensinar que ninguém afetou a história como ele fez. Ninguém fez as alegações que ele fez e realizou o que só ele realizou. Sabe por quê? Jesus é Deus muito além das palavras, irmão. Eu estou tentando aqui traduzir um pouco do que eu estou sentindo, mas quer saber? O mesmo Espírito de Jesus está aqui nessa noite. E ele vai convencer o teu coração que a sentença que o médico disse a você, irmão, não é o fim da história. Jesus, muito além das palavras, pode estar te operando aqui nessa noite sem você saber. Pode estar abrindo uma porta sem você perceber. Está providenciando o teu escape, ainda que você não saiba como, porque ele é muito além das palavras. Ele é muito além das palavras. Glória a Jesus. Alguns fatos que demonstram Jesus muito além das palavras, fatos que você e eu conhecemos. Primeiro, a Bíblia fala no livro de João capítulo 2, no fato de Caná da Galileia, naquele casamento em que faltou o vinho, e disseram, Jesus faltou o vinho, e ele multiplicou, ele transformou a água em vinho. Pela física, aquilo seria impossível, porque seria necessário que Jesus, ele modificasse a molécula da água, e ele transformasse na molécula de vinho. A molécula da água é bem mais simples, a molécula do vinho muito complexa. Você sabe o que acontece quando a gente tenta desajustar um átomo? A gente produz a bomba atômica. Jesus produziu de 360 a 1080 litros de água transformada em vinho. Ele fez uma fusão nuclear controlada. Você sabe o que ele estava dizendo? Os cientistas dizem que era necessário que Jesus tivesse a energia das estrelas para fazer aquilo. Ele estava dizendo, eu sou Deus. Eu sou Deus. Aqui você aprende que é o imprevisto surpreendido pelo poder. No fato do capítulo 3 de João, no incidente de Nicodemos, quando aquele homem vai procurar Jesus, aquele homem que conhece a lei, vai procurar Jesus de noite e diz assim, Senhor, eu sei que tu é mestre vindo de Deus, que ninguém pode fazer as coisas que tu faz se Deus não for com ele. Jesus já deu logo um choque em Nicodemo. É necessário nascer de novo, porque quem não nascer da água e do Espírito não vai ver o reino de Deus. E quando ele começa aquela conversa com Nicodemo, Nicodemo fica tão tonto que ele fala assim, eu estou te falando de coisas da terra, você já está assim, você fala das coisas celestiais. Jesus estava demonstrando aqui o natural entendimento da realidade espiritual. No capítulo 4, depois que ele prega para aquela mulher no poço de Jacó, a Bíblia fala que aquela mulher é convertida, ela vai até a cidade e começa a falar de Jesus, e traz Jesus para dentro da cidade. 2 dias inteiros Jesus está falando, e aqueles homens, ninguém vai para casa, irmão, porque Jesus é Deus muito além das palavras. E na medida que ele está falando, a palavra de Deus diz que os homens olharam e disseram assim, mulher, já não é nem mais pelo que você falou dele, porque nós temos ouvido da boca do próprio, que ele é o Salvador do mundo. Aqui nós aprendemos a teoria vencida pela experiência. Agora no capítulo número 8, no fato da mulher adúltera que foi pega em adultério, em que os homens quiseram apedrejá-la, matá-la apedrejada, o que é que Jesus vai fazer? A Bíblia diz que aqueles homens estão dizendo, Jesus, e aí? A lei manda matar, o que é que o Senhor manda? Se Jesus diz assim, mata, eles vão dizer assim, o Senhor não tem misericórdia. Se Jesus diz assim, não mata, eles vão dizer assim, você está quebrando a lei de Moisés. Meu Deus, é uma pegadinha. O que é que Jesus faz? Ele começa a escrever no chão, daqui a pouco ele levanta e diz assim, olha, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E voltou a escrever. A Bíblia diz que os homens, compungidos pela consciência, um a um foi saindo, meu irmão. Um a um. Irmão, ninguém enrola Jesus, meu irmão. Ninguém enrola Jesus. Ninguém enrola Jesus. A filosofia, o marxismo, sei lá o que. Ninguém enrola Jesus, irmão. Porque ele é Deus muito além das palavras. Ali você vê, sabe o que? Quando Jesus olha para aquela mulher e diz, mulher, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. O perdão que antes desperta a consciência. Glória a Jesus. Mas tem o fato do capítulo 11 do livro de João. Na ressurreição de Lázaro, você sabe que Jesus vai até o sepulcro do seu amigo, chama Lázaro, sai para fora. Ele vem, sai, e depois que Lázaro está ressuscitado, esse foi o último milagre que Jesus operou em vida.
Depois de Lázaro ressuscitado, no capítulo 12, ele está assentado à mesa e comendo naquele grande banquete. E o que acontece? Muitos vinham para vê-lo e se convertia por ver Lázaro ressuscitado. Meu irmão, o milagre que Deus vai fazer na sua vida e na sua família vai testificar do poder de Jesus. Vai testificar do poder de Jesus. A restauração que estabelece a vida. Mas sabe, irmãos, de tudo que Jesus operou nas Escrituras, o que mais me chama a atenção e o demonstra muito além das palavras é a autoria da salvação. Nada é mais impressionante do que Jesus fez como a autoria da salvação. A palavra de Deus vai nos falar no livro de João capítulo 1 versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas como? O homem agora pecador, como ele vai se relacionar com Deus, que é santo? Você sabe que uma reação natural da santidade de Deus é se irar. Por isso, Abacuque diz: tu é tão santo de olhos que não pode ver o mal. Ou seja, então como é que esse homem vai subsistir diante da presença de um Deus que se ira? Uma reação automática da sua santidade. Deus vai fulminar, vai destruir. O que é que Deus faz? Através de Cristo, irmão, Ele toma o corpo do pecado, como o meu e o seu. Embora não fosse, nunca cometeu o pecado, mas o corpo da figura do pecado. E a Bíblia diz que ali, naquela cruz, ele sofre tudo quanto tem que sofrer. E naquela cruz ele dá um brado muito, muito alto, dizendo: Tetelestai! Está consumado! Deus, pagando o devido preço pela salvação ao próprio Deus. Jesus, Deus muito além das palavras, porque somente sendo Deus, Ele foi capaz de suportar todo o peso da ira de Deus e se erguer novamente. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Irmão, quem está agradecido aí pela autoria da salvação aí? Irmão, mantenha o seu braço para o alto aí, irmão. Mantenha o seu braço para o alto aí. E vai dando glória a Deus aí, para alegrar o coração do rei. Vai dando glória a Deus para alegrar o coração. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tão grande salvação, Senhor. Muito obrigado porque eu não sou merecedor. Muito obrigado porque por mim mesmo não teria como. Mas o Senhor pagou o preço no nosso lugar. E por isso o céu nos espera. O céu nos espera. O céu nos espera. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Todo o livro de João, irmãos, todo o evangelho de João é Jesus abrindo a carteira e mostrando para nós a identidade dele. Todo o livro de João. No capítulo número 6, versículo 48, ele disse: eu sou o pão da vida. No capítulo 8, versículo 12, ele disse: eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, versículo 9, ele disse: eu sou a porta. No versículo 11, eu sou o bom pastor. No capítulo 11, versículo 25, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 15, versículo 1, ele disse: eu sou a videira verdadeira. E Paulo disse, Romanos capítulo 11, versículo número 36: porque dele, proprietário, por ele, mantenedor, e para ele, a finalidade de todas as coisas, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, por favor, diga para o teu irmão e fortalece a fé dele aí: olha, tu serve a Jesus, Deus muito além das palavras. Deus muito além das palavras. Deus muito além das palavras. Você pode estar aqui, irmão, preocupado por alguma situação, mas Ele, esse Deus muito além das palavras, já está fazendo o caminho para o teu livramento. Ele, irmão, Deus está fazendo o caminho para o teu livramento hoje. Ele está, irmão, Ele está. Pastor, mas e se não for? Se não for, irmão, a Bíblia diz: se ganharmos, para Ele vivemos. Se morrermos, para Ele vivemos. Glória a Deus. A gente não perde nada não, irmão, a gente só ganha. A gente não perde nada não, a gente só ganha. Glória a Deus. Uma missionária, glória a Deus, sai daqui de São Paulo, irmão. Uma missionária sai daqui de São Paulo.
e ela sai que nem cheia de bolsas de Bíblia, ia para um determinado lugar na África. E antes ela saindo daqui, já não tinha muita coisa, né? Aí uma pessoa disse assim: você vai para aquele determinado lugar? Ela falou: vou. Aí ele sabia que era um lugar difícil, falou assim: leva essa carta para mim, para alguém lá. Aí ela falou assim: tá bom. Pegou a carta, botou dentro da bolsa. E ela sai daqui, irmão, do Rio de Janeiro, São Paulo, cheio de uma bolsa, cheia de bolsa de Bíblia. Sai daqui, vai a porta lá no aeroporto, pousa lá no aeroporto do determinado lugar. Aqui é como se fosse o primeiro mundo. Lá, nem o terceiro mundo, meu irmão. Lá era o teco-teco. Quando ela vê aquele monte de bolsa, o avião atrasou. E quando chega, o capitão disse assim: vambora, todo mundo entra dentro do avião que já estou atrasado. Ela falou assim: mas peraí, e as bolsas aqui da missionária? Não cabe isso aqui não, vambora. Irmão, ela entrou dentro do avião e quando ela está no avião olhando as bolsas lá embaixo, ela falou: Senhor, eu não vou nem esquentar minha cabeça. Eu quero saber como o Senhor vai se sair dessa. Daqui a pouco o rádio liga para o capitão dentro do avião. O que houve? Aí está uma senhora, uma missionária. Sim, ela está trazendo uma encomenda para mim. Mas quem? O capitão do aeroporto. Volta com o avião. Quando volta, é a senhora que é missionária. Cadê? Está aqui a sua encomenda. Isso aqui é da senhora? Pousa dentro do avião. Porque Jesus é Deus muito além das palavras, irmão. Jesus não é uma filosofia de vida, irmão. Não, Jesus não é fruto do raciocínio humano. Não, embora certo pregador disse assim: se Jesus fosse fruto do pensamento humano, bendito fruto. Glória a Deus. Mas irmãos, as palavras de João ressoam no nosso coração. E João está dizendo para nós: porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Afinal de contas, o que João está querendo falar conosco através disso? Lembre-se, irmãos, que João andou com Jesus. João viu Jesus multiplicar os pães. João viu Jesus ressuscitar Lázaro. João viu Jesus libertar a filha da mulher cananeia. João viu Jesus curar aquele menino endemoniado. João viu Jesus purificar o leproso diante dos seus olhos. E agora ele registra isso para nós. Eu olhando para isso, pedindo: Espírito Santo, me ensina aqui que eu sou muito ignorante. O que o Senhor quer dizer com isso? E a única coisa, a resposta que eu tive do Espírito Santo foi aprender a lidar com a vida após essa realidade. Diga comigo, irmão: Jesus, Deus, muito além das palavras. Jesus, Deus, muito além das palavras. Como a gente vai lidar com essa realidade? João vai nos ensinar. Olha o que ele diz: porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Primeira coisa que João está nos ensinando aqui a lidar com essa realidade reconheça que a vida é insuficiente para expressar toda a grandeza de Cristo. Meu irmão, reconheça que a vida ela é insuficiente para expressar toda a grandeza de Cristo. Então, irmão, o que João está dizendo para nós é: viva para a glória de Deus. Aleluia. Irmão, por favor, coloca a mão sobre o ombro do teu irmão, diga para ele aí, aperta a mão dele, dela, diga: viva para a glória de Deus, meu irmão. Viva para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Jesus falou, João capítulo 6, versículo número 38: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aí tem um camarada que decidiu abraçar a causa de Cristo com toda a força, o apóstolo Paulo. E ele diz assim, Gálatas capítulo 2, versículo número 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual se entregou por mim. Irmão, quem está crucificado com Cristo, perdeu os direitos, perdeu as vontades, tudo é para a glória dele. Tudo é para a glória dele. Meu irmão, olha, teu sapato é para a glória de Deus, teu salário é para a glória de Deus, tua mulher é para a glória de Deus, teu filho é para a glória de Deus, o teu gato, teu cachorro, teu papagaio, é tudo para a glória de Deus.
É tudo para a glória de Deus. Glória a Jesus. João está nos ensinando a viver, a lidar com a vida depois de reconhecer essa realidade. Viva para a glória de Deus, irmão, porque a vida ela é insuficiente para expressar toda a grandeza de Cristo. Toda a grandeza de Cristo. Segundo, João ele diz para nós o seguinte: se cada uma das quais fosse escritas, João está nos ensinando aqui, permita que a sua vida seja a extensão dessa história. Permita que a sua vida seja a extensão dessa história. Em outras palavras, mãos à obra. Mãos à obra, irmão. Não é, irmão? Mãos à obra. Sabe por quê? Você está aqui hoje para a glória de Deus? Porque alguém decidiu fazer a sua vida a extensão da história de Cristo. E alcançou você. Pastor, estava no pagode. Entrou um irmão maluco lá e começou a falar de Jesus. Pois é, era a extensão da história de Cristo. Pastor, eu estava no baile funk. Pois é, daqui a pouco começou um pregador no meio do baile funk. O que estava fazendo lá? Por causa de você. Alguém decidiu fazer da sua vida a extensão da história de Cristo. Irmão, mãos à obra, irmão. Mãos à obra. Mãos à obra. Eu estou sentado no meu setor de trabalho. Tem uma dona lá, irmão, que por ela enforcava tudo que era crente. Ela enforcava os crentes, meu Deus do céu, o irmão Crivella já virou churrasco umas 50 vezes naquele setor por causa dela. É uma raiva danada dos crentes, aquela coisa terrível. E eu estou falando, e eu estou na minha. Aí daqui a pouco eu estou sentado assim, aí cheguei numa segunda-feira, eu estou ouvindo ela dizendo: ai, que vontade de morrer. Irmão, na hora o Espírito Santo fez assim, ó. Pim! Como é que é? Tu vai deixar ela sozinha? Cheguei lá, falei, e aí depois que ela falou, olhando para aquele monitor no computador, aquela angústia, eu levantei, fui lá, abracei ela, beijei ela e falei assim: sai tristeza, sai angústia, vem Espírito Santo. Ela começou a rir e falou assim: ele é só tu mesmo. Irmão, você não sabe, irmão, né? A gente não fala cada cabeça, um universo. Você não sabe o que está passando na cabeça dos outros, irmão. Você não sabe. Faça, irmão, da sua vida a extensão da história de Cristo. Faça da sua vida, sabe? Porque Deus quer fazer mais através da gente. Através da gente. João capítulo 14, versículo 12, disse Jesus: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. 1 Coríntios capítulo 15, versículo número 10, o apóstolo Paulo disse assim, que ele fez muito mais do que os demais apóstolos. Todavia, ele diz, não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Irmão, meu irmão, nós somos alcançados pela graça. E a graça de Deus é tão extraordinária, irmãos, que Deus, Ele te salvou para repetir, projetar em você novamente o caráter do Filho dele. Pensou? Eu costumo dizer na roda de salão o seguinte: às vezes a gente sai para evangelizar, visitar alguma casa e tudo, mas aí eu digo assim para o irmão na roda de salão: irmão da roda de salão, sabe qual é o folheto mais poderoso que existe? É o nosso testemunho. Esse é o folheto mais poderoso que existe. Irmão, eu estava com a esquentação de cabeça da roda de sarou. Senhor, eu preciso acertar um negócio aqui da luz para fazer um negócio, então tem que gastar fio, faz isso, faz aquilo, e bota no quadro, e irmãos, e daqui a pouco aí eu chamei um eletricista, aí o eletricista falou assim: ô pastor, pois não, é que eu quero fazer um negócio aqui. Aí expliquei a ele: ah pastor, eu faço rapidinho, pega aqui, bota ali no poste, para. Não, aparece não. Pastor, eu faço isso aí para geral, pastor. Não, rapaz, aqui é coisa séria, a igreja. Eu falei assim: pastor, olha, eu estou envergonhado, porque você é o único pastor sério por aqui. Eu falei: Jesus amado. Meu Deus, a gente não pode falhar nisso, irmão, em nome de Jesus. A nossa vida, ela é uma extensão da história de Cristo. Amém ou não amém? Amém ou não amém, irmão?
Glória a Deus, glória a Deus. Nossa vida é uma extensão da história de Cristo. A gente não pode dar esses vacilos, não pode. Glória a Jesus. E por último, João diz o seguinte: cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Amém, na Bíblia, é um dos nomes de Jesus. Amém. Mas amém também significa assim seja, concordância. Então João está nos ensinando, irmãos, que depois de descobrirmos que Jesus é Deus muito além das palavras, nós, além de reconhecer que a vida é insuficiente para expressar toda a grandeza de Cristo, permitir que a nossa vida seja a extensão da história dele, concordar e andar na mesma sintonia que Cristo andou nessa terra. Meu irmão, minha irmã, não descuide da comunhão. Não descuide da comunhão. Irmão, se tem uma coisa que impressionava os judeus, era a comunhão que Jesus tinha com Deus, com o Pai. Ele chamava Deus de Pai, só para você ter uma ideia. A Bíblia diz que em João capítulo número 10, versículo número 30, Jesus disse: porque eu e o Pai somos um. Que comunhão intrínseca, irmão. Que comunhão profunda. Não é à toa que tá Pedro, João, Tiago no monte da transfiguração. E o que acontece? Aparece Moisés e Elias. E a Bíblia fala que o rosto de Jesus se transfigura. Ninguém falou que eles dois eram Moisés e Elias. Mas quando a glória de Deus se manifesta, irmão, se dissipa toda a incógnita que há na nossa mente. Toda a incógnita, todo o mistério. Glória a Jesus. João capítulo número 17, versículo 22, disse Jesus: eu lhe dei a glória que a mim me deste, para que seja um, como nós somos um. Glória a Jesus. Aqui Paulo, ele vai nos ensinar uma coisa muito interessante. No capítulo de número 11, versículo número 1, disse o apóstolo Paulo: sede meus imitadores. Sede meus imitadores. Por que, Paulo? Porque você é fervoroso de espírito como Apolo? Não. Até porque Paulo não era assim. Paulo era mais parecido com um pregador bem tranquilo, riacho tranquilo, né? Paulo era assim. E Paulo parecia que ele não impressionava com a aparência, porque até mesmo descredibilizar Paulo pela aparência quiseram fazê-lo. Ele diz assim: olha, a minha aparência não ajuda muito não, mas a minha autoridade a minha autoridade é outra coisa. Mas, amado, Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Ele é o melhor modelo, irmão. Ele é o melhor modelo para nós vivermos e imitar a nossa vida. Paute a tua vida, irmão, por Cristo Jesus. Que a sua vida tenha Cristo como exemplo. E que ninguém tome o lugar de Cristo no teu coração. Ninguém. Mas pastor, eu já me decepcionei. Eu também, irmão. Eu já me frustrei. Eu também, irmão. Já pegaram o dinheiro emprestado comigo e não me devolveram. Eu também, irmão. Já fizeram tanta coisa, irmão. Eu também, irmão. Oh, meu Deus, só Jesus. Eu já falei aqui uma vez, eu estava dirigindo uma congregação. Essa congregação não existe mais aqui do campo. Irmãos, eu convidei 5 cantores. E os 5 disseram: pastor, pode ficar tranquilo, vou estar lá. Irmão, naquela noite aconteceu um milagre. Os 5 faltou. Irmão, eu fiquei irado, irmão. Eu fiquei irado, irmão. Meu Deus. Aí daqui a pouco o porteiro vai falar assim: pastor, passou uma garota aqui, uma menina adolescente. Ela tá com playback na mão. E ela pediu se o senhor deixar ela cantar o hino. Deixa. Irmão, quando aquela garotinha magrinha, parece até a Olívia Palito. Quando aquela garota abriu a boca e começou a cantar, meu irmão, eu olhei assim, eu fiquei o hino todo com a boca aberta. Aí ela falou assim: pastor, pode cantar mais um? Pode cantar mais 5, minha filha. O culto é até hoje. O culto é até hoje. Sabe por quê, irmãos? Olha, não descuide da sua comunhão. Amém, amado? Eu acho lindo quando o pastor Samuel canta aquele louvor que ele diz assim: ó, Jesus, escudo e proteção.
acima da razão. Porque tem coisas que ele faz que não dá para entender, irmão. Tem coisa que ele faz que não dá para entender. Deus criou as leis, e as leis não foram criadas para ser quebradas, as leis foram criadas para ser cumpridas. Mas nós somos falhos, não conseguimos cumprir as leis. O que é que Deus faz? Deus faz milagre. O que é milagre? É Deus suspendendo leis naturais sem infringi-la. Deus suspendendo leis naturais sem infringi-la. Isso é milagre. Jesus, Deus muito além das palavras, vai fazer um milagre na tua vida essa semana. Ele vai fazer, irmão. Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Quero agradecer a oportunidade, desde já, em nome de Jesus.